Olá a todos, sejam bem-vindos. Eu sou o Dr. Hipólito Pessoa, médico especialista na saúde física e mental do idoso, e esse é o Pode Envelhecer, um podcast voltado à saúde da pessoa idosa. Nesse primeiro episódio, a gente trouxe aqui Iana Fernandes, que é psicóloga, especialista em terapia cognitivo-comportamental e neuropsicologia. Tudo bem? Olá, doutor Hipólito, tudo bom? E a gente combinou de chamar de doutora, né? Não, mas você é médico. Pois é. Eu quero dar as boas-vindas a esse primeiro episódio. Eu acho muito interessante estar com você aqui, porque o aspecto psicológico no envelhecimento, ele tem que ser o primeiro passo para a gente entender o processo de envelhecer como um todo. Não é isso? Exatamente, até pela qualidade da saúde mental, né? Que a questão da saúde mental, ela vem ganhando um enfoque muito grande nas últimas décadas. Atualmente existe cerca de 900 milhões de idosos no mundo todo. A gente sabe que o envelhecimento populacional é um fenômeno mundial e ele tem fatores, diversos fatores como um todo, não é? A gente sabe que mais ou menos na década de 30, 40, a expectativa de vida ela era aproximadamente 39, 40 anos. E mais ou menos em 2004, a gente subiu essa expectativa de vida para aproximadamente 75, 77 anos. Sendo que a mulher ela tem uma expectativa de vida maior, né? Então, assim, a gente enxerga realmente esse envelhecimento populacional ao longo dos anos. Houve realmente uma mudança no padrão das doenças, houve uma mudança com o avanço técnico-científico médico, né? A gente teve uma mudança no padrão das doenças, por exemplo, infecto-contagiosas para as crônico-degenerativas, e houve um aumento realmente da expectativa de vida, e isso influenciando essa mudança no padrão demográfico da população, né? Então a gente tem realmente hoje uma maior quantidade de idosos, mas nem sempre essa expectativa de vida vem sendo acompanhada, por exemplo, por qualidade de vida. Exatamente, que esse termo, né, qualidade de vida, nas últimas décadas, ele vem tomando um lugar bem diferente nas discussões, principalmente relacionados, né, o que a gente fala de saúde mental, né? A questão da saúde mental, ela não está mais pautada, como na década de 50, de 40, na questão da loucura, né? Até porque a gente não fala mais em loucura, né? Hoje a gente tem várias síndromes, transtornos, o qual a sociedade ainda tem uma resistência para entender que uma síndrome ou um transtorno, seja na idade adulta ou no processo de envelhecimento, não impossibilita do indivíduo ter uma qualidade de vida. Sim, com certeza. A gente sabe, por exemplo, que o paciente, quando ele vai envelhecendo, ele está sujeito a diversos fatores que estão inerentes ao próximo processo de envelhecimento nas mudanças corporais. E isso afeta, sim, na nossa saúde mental, não é? Existe, por exemplo, o paciente, conforme o tempo vai passando, é muito comum você ver pacientes idosos com multicomorbidades, que são aqueles pacientes que têm mais de uma doença. E isso implica diretamente na saúde mental do próprio paciente. Exatamente. Não só do paciente, mas do entorno dele, né? O que envolve a questão do cuidador, porque a qualidade de vida, eu acredito que ele não vem só unicamente do paciente, mas desse entorno, né? Do que a família entende, do que o cuidador entende, né? Por esse processo de qualidade de vida, né? Então, o idoso hoje, falar em idoso hoje, não significa que é uma questão, que é uma pessoa improdutiva. Muito pelo contrário, né? Vários estudos hoje mostram que pessoas idosas, elas têm uma produtividade ainda muito alta, né? Sim, isso é uma questão cultural, né? Você vê realmente uma diferença muito grande da questão cultural do processo de envelhecimento aqui do Ocidente para o Oriente. Sim. O Oriente, ele realmente respeita a pessoa idosa de uma forma diferente, né? Eles veem a pessoa idosa realmente como aquele ser sábio da casa, aquele realmente quem vai ainda tem a responsabilidade de fazer, de guiar realmente os membros da casa na tomada de decisões, na influência sobre todo o processo de convívio familiar, enquanto realmente aqui no Ocidente essa cultura ela ainda peca muito com a pessoa idosa, realmente ainda tem aquela visão de que a pessoa idosa ela chega a ser, não vou dizer um peso, né, mas muitas vezes isso acontece, né?
Exatamente. E, diferente do Ocidente, né? Hoje, aqui na nossa cultura, a gente tem tendência a tirar a autonomia do idoso, né? Enquanto em países desenvolvidos, eles dão uma maior autonomia do idoso, né? Nós aqui, nós temos tendência a retirar essa autonomia. E essa retirada de autonomia, ela fragiliza ainda mais o idoso quando a gente fala, quando a gente entende nos processos de saúde mental, né? Até porque envelhecer não significa um sinônimo de limitações. Isso, né? Exatamente. Você vê realmente o processo do envelhecimento, porque, querendo ou não, ainda está implícito muitas questões com o próprio envelhecimento. E a redução da funcionalidade, ele é um processo implícito do envelhecimento. Realmente é uma consequência do envelhecimento, né? Então, quando a gente vai realmente entrando no processo de envelhecimento, a gente vai reduzindo algumas funções orgânicas e algumas questões de funcionalidade, elas vão sendo reduzidas. Então, o próprio paciente, ele sente isso, a própria pessoa idosa, ela sente essa redução de sua funcionalidade. E somado a realmente essa visão familiar de que o paciente idoso, de que a pessoa idosa, eu estou falando paciente muito porque eu realmente, lembrando do consultório, de que a pessoa idosa, ela realmente tem que ser limitada de suas funções do dia a dia, esse conjunto vai fazer com que essa pessoa entre realmente num conflito nas questões mentais. Tem muita relação, por exemplo, a situações depressivas, síndromes depressivas que se desenvolvem unicamente devido à redução da funcionalidade da pessoa idosa no domicílio e em questões sociais. Exatamente. Se a gente for pensar, por exemplo, quando você fala nas funções, né, as funções do idoso, as funções executivas, algumas sim, elas entram numa remissão aí a partir dos 40 anos de idade, que aí a gente fala numa fase adulta, nem numa fase, né, de idoso, mas a gente já tem algumas percas fisiológicas, né, a partir dos 40 anos de idade. Mas o que acontece? Eu acredito que hoje a gente entra até numa questão cultural, né, com nós mesmos. Eu acho que a nossa geração também, ela precisa de um processo psicoeducativo, né, para entender que nós idosos, né, quando nós estivermos nessa fase, nessa média, né, do que hoje o Brasil considera como idoso, né, nós não podemos nos limitar o que culturalmente a gente já tem de limitação. Sim, com certeza. Porque muitas vezes, a família, o entorno, ele tem essa responsabilidade também, mas nós também temos a responsabilidade pelo nosso processo de envelhecimento, né? Algumas pessoas, elas chegam, eu completei essa idade, eu estou entregue. Sim, né? sim. E não estimula mais a atenção, não estimula mais a memória, não estimula mais as psicomotricidades finas, né? E vão se entregando. Eu acho que daí abre uma brecha gigante, né? Para quem tem tendência aos processos degenerativos, haver um desenvolvimento precoce também, né? Como também nos processos de adoecimento mental, como a depressão, ansiedade, né? Síndromes do pânico, enfim. Eles têm uma tendência a desenvolver isso justamente por se colocar nesse lugar, né? E essa realmente é uma grande questão, porque um dos grandes objetivos dessa noite é da gente entender, já arrematando o nosso primeiro momento de conversa, que a gente fala que o envelhecimento populacional é de fato um fenômeno recente, que a nossa expectativa de vida aumentou, mas a qualidade de vida não aumentou. Não melhorou. A gente está ganhando números, a gente está ganhando anos, mas a gente está tendo muito prejuízo por conta disso, por uma falta de preparo para esse processo do envelhecimento, né? Existe realmente essa limitação, tanto pessoal como por parte da família, como por parte da sociedade para a pessoa idosa. E isso, lá na frente, ela vai refletir pontos muito negativos para essa população, que é a população que, em breve, entre aspas, provavelmente vai ser maioria, né? E vai atolar os serviços de saúde com gastos absurdos
né? A gente sabe que a maioria dos internamentos clínicos hoje são de pessoas idosas, e já por conta de um desentendimento do processo de envelhecer como um todo, que é realmente a diferença entre senilidade e senescência. A gente sabe que a senescência é para ser um processo de envelhecimento natural, e a senilidade é realmente aquele processo de envelhecimento onde o paciente, onde a pessoa adquiriu problemas ao longo do tempo, problemas que poderiam ser evitados, que é o que a gente chama de envelhecimento patológico. Exatamente, até por a questão que a gente fala inicialmente, a qualidade de vida, né? Eu acredito que hoje, né, nós precisamos despertar a questão mesmo social, né, de mostrar a essa população que envelhecer não é mais um problema, né? Mas envelhecer também é uma conquista de novos campos. Sim, né? fantástico. Por que novos campos? Porque muitas coisas funcionais, muitas coisas produtivas, que muitas vezes a gente não tinha um tempo para fazer aos 30, aos 20, aos 40 anos, a gente consegue um pouco mais de espaço, né? Aos 50, 60, 70, 80 anos, né? Porque aí você pode até dizer assim, Ana, mas 80 anos uma pessoa já tem muitos comprometimentos, mas também já tem uma bagagem de experiência muito grande, né? Exatamente. Então, coisas que são exploradas na fase adulta, né? Não necessariamente a gente precisa explorar, né, no idoso, mas existe um campo muito grande ainda que a gente consegue explorar nessa fase, né, do envelhecimento, e explorar para que a gente consiga também ainda sentir-se produtivo, sentir-se útil, sentir-se importante, porque eu acho que a grande interrogação do idoso está aí. Sentir-se importante, sentir-se útil. Exatamente, né? Eu concordo. Mas eis a grande questão. Muitos pacientes chegam a essa idade e eles têm alguma oportunidade de sentir-se útil, de sentir-se, como é que eu falo? Não seria atarefada a palavra, mas sentir-se realmente com sua autonomia e sua independência ativa, mas realmente existe também, com o envelhecimento, alguns processos cerebrais que podem interferir na saúde mental, que podem interferir também nessa autonomia, nessa independência do paciente, né? Querendo ou não, a estrutura familiar, ela tem um impacto muito importante nesse paciente, né? A gente sabe que hoje a estrutura familiar, ela tem um impacto significativo no processo de envelhecer em si. O que mais a gente encontra hoje, por exemplo, são pessoas idosas com uma estrutura familiar inadequada ou insuficiente. É tanto que a própria insuficiência familiar, ela entrou como uma das grandes síndromes geriátricas, já por conta da realidade que a gente está enfrentando hoje. Tipo, por exemplo, pacientes, eu encontro muito isso, pacientes idosos que são os únicos cuidadores de outro paciente idoso. Né? É aquela questão de casais que moram sozinhos, os filhos moram longe, e um que cuida do outro. E são muitas vezes pessoas ali na casa dos seus 70, 80 anos e até um pouco mais. Sim, uma coisa muito importante que você cita, né, que hoje a gente já tem essa realidade de um idoso cuidar de um outro idoso, porque os filhos, né, tomaram rumos diferentes que não aquela terra natal, né? Mas nós também precisamos pensar, né, e começar a preparar, né, o nosso entorno, né, a nossa comunidade, a nossa sociedade também para pensar que em 2050, em 2060, né, muitas pessoas que hoje são jovens optaram por não ter filhos, por não adquirirem matrimônios, né? Então, são idosos que vão estar lá para idosos. E não por uma falta de alternativa, mas por uma, vamos dizer assim, uma consequência de uma população envelhecida. Sim, e é um ponto tão importante que as autoridades municipais, eles tinham que estar atentos a essa questão. Tá entendendo? Porque é a realidade hoje, imagina daqui a 20 anos. Exatamente. Eu acredito que a gente pode até falar que nós não vamos
precisar criar políticas públicas para o processo de envelhecimento. Nós já deveríamos estar criando... Na verdade, né? Já tem muito, deveria estar aplicando. Exatamente, políticas públicas para essa faixa etária, né? Porque se a gente deixar para pensar isso, né? Lá em 2030, 2040... as consequências, e aí umas consequências sociais, no âmbito da saúde, no âmbito das políticas públicas mesmo, já vai estar muito afetada, muito inchada, Sim. né? E aí, depois que isso tiver virado um monte, né? O que é que eu vou fazer? É verdade. Voltando um pouquinho para a atenção familiar, né, diante do paciente idoso, da pessoa idosa, né? A gente sabe que com o envelhecimento existe realmente aquele complexo, né, da própria senilidade, onde a pessoa tem realmente múltiplas comorbidades. Normalmente são pessoas que estão sujeitas à polifarmácia e usam muitos medicamentos, né? E o apoio familiar, ele tem um papel muito importante nesse processo de envelhecimento saudável. E o próprio processo de envelhecimento como um todo, no quesito a prevenções secundárias, ao cuidado em si. Mas também existe, voltando àquela questão cultural, existe ainda realmente uma questão cultural muito forte da maneira de enxergar a pessoa idosa dentro do domicílio, né? De que achar que ela não precisa fazer tal tarefa, de que ela é daquele jeito mesmo. A gente realmente, por exemplo, aquela situação bem comum, vovô, ele tá quieto, mas é assim mesmo, é da idade. Essa frasezinha é da idade me incomoda tanto que você não tem ideia. Exatamente, porque não é da idade, é o lugar que ele foi colocado, né? Nós, enquanto família, nós temos uma tendência gigante a poupar e proteger, né? Mas eu acredito que esse sentido do poupar, né, ele ainda precisa ser muito trabalhado na nossa cultura, né? Porque poupar alguém, proteger alguém, não é deixar ele num cantinho, quietinho, bonitinho, arrumadinho, guardadinho. Coloca no sol, tira do sol, coloca no sol, exatamente. Tira do sol. Amar, poupar, proteger é também incluir, né? É também fazê-lo sentir-se importante, né? Porque quando eu cuido demais, quando eu deixo ele no cantinho, quando eu não falo os problemas para ele porque eu quero poupar, eu também faço dele improdutivo. Sim, eu converso muito com alguns familiares sobre essa questão, no sentido de sempre manter o máximo a autonomia daquela pessoa. Do tipo, Dona Maria, ela ainda cozinha? Não, ela sabe, mas a gente tem alguém que faça por ela. Eu digo, mas será que ela não queria fazer? Não, mas ela pode se queimar. Eu digo, tudo bem, mas o ideal seria que ela mantivesse essa atividade, mesmo que de forma assistida. Não precisa tirar essa tarefa dela. Porque, tipo, a partir do momento que você tira aquela tarefa, ela vai estar fazendo o quê? Tá entendendo? É aquela questão, é porque mamãe, papai, ele não gosta de fazer muita coisa, tá entendendo? E fica sempre num cantinho, mas é isso, não é permitido que ele faça. Então, o isolamento da pessoa idosa, muitas vezes começa pela família. Sim, vou lhe dar um exemplo bem comum, principalmente quando a gente fala nessa nossa região, né, aqui do nosso município. Vamos resumir o nosso município. Nós, nos últimos anos, nas últimas décadas, a gente vem tendo uma migração muito grande da zona rural para a zona urbana. Sim. Né? E muitas vezes o nosso idoso hoje, ele formou uma estrutura de vida em uma zona rural, certo? Mas pelos filhos entenderem, né, que aqui na cidade eles terão uma qualidade de vida maior, né, eles tiram o seu idoso do seu lugar para bruscamente inserir ele em um lugar que é mais confortável, né? E aí a gente abre algumas aspas. Confortável para quê? Né? Mesmo que a gente não fale dessa migração de zona urbana a zona rural, zona urbana, né? Mas muitas vezes eu vivo a vida
com meus pais, né? E aí sigo outros caminhos, eles ficam aqui e tudo. Quando eu volto, eu quero tirar ele da casa deles para levar para a minha casa, porque é mais confortável, né? E outra, esse impacto a gente nem está levando em conta no paciente, por exemplo, que tem déficit cognitivo, que ele vai ter uma tendência enorme à desorientação quando você tirar ele do ambiente em que ainda ele é familiarizado. Exatamente. E não só transtorno cognitivo, como também transtornos psiquiátricos, transtornos ansiosos, transtornos depressivos. Então, o impacto na mudança de habitat dessa pessoa, ela vai ser muito negativa. E muitas vezes os filhos eles não entendem isso e realmente ficam buscando só estratégias farmacológicas, só medicamentos que aliviem aquele sofrimento daquela mudança, que vai causar prejuízos enormes à pessoa idosa. Porque a gente sabe que muitos desses medicamentos vão ser prescritos nos postinhos de saúde, na urgência do hospital, e vai ser os famosos benzodiazepínicos, diazepam, clonazepam, bromazepam, que vão só piorar essas condições. Eles não tratam, eles só aliviam aquela ansiedade, mas não tratam e vão só piorar muitas vezes o estado cognitivo daquele paciente. Exatamente. E assim, não é só pensar num alívio sintomatológico, né? Mas é pensar em um alívio como um todo, né? Eu acredito que uma administração de uma medicação realmente guiada, acompanhada, ela tem um efeito de 80-90% na vida de um idoso. Sim, com certeza. E outro problema, pronto, a gente vai citando as situações, vem lembrando os problemas que a gente enfrenta no dia a dia. Outro problema grande é realmente aquela pessoa que toma vários medicamentos, que está ali na casa e ela está sujeita a fazer esse uso, por exemplo, sozinha. E tipo assim, eu que sou jovem, eu acho difícil, às vezes, tomar um medicamento na hora certa. Imagina uma pessoa de 70, 80 anos ter que tomar, por exemplo, uma faixa de 8 medicamentos e o filho confiar que ela vai tomar certinho naquela hora, naquela hora específica, né, que vai estar tudo bem. E aí o que acontece muitas vezes, o paciente ele vem desenvolvendo alguns problemas dentro da saúde mental, problemas cognitivos, e vai trocando a medicação e a família nem percebe, porque ela não está a par realmente do que aquela pessoa está tomando. Tá entendendo? Isso acontece com muita frequência. O paciente deixa de tomar o remédio da pressão porque diz que não está sentindo nada, para de tomar o remedinho da diabetes porque deu um enjoo e não quer mais tomar e não diz a ninguém. Tá entendendo? Então a família ela tem que ter um papel muito ativo no processo de tratamento medicamentoso desses pacientes em domicílio. Tá entendendo? Então por isso que realmente essa questão do isolamento da pessoa idosa, do morar sozinho, ela é muito delicada de discutir, né? Eu sempre digo que a pessoa, a partir de certa idade, ela não pode morar sozinho, mas isso também não é uma desculpa de ter que fazer tudo por ela. Mas é realmente uma questão de realizar essas tarefas de forma assistida. Não é também tirar a autonomia, mas você está lá para assistir, para garantir que vai ser executada aquela tarefa de forma correta. Mas você também não vai tirar o direito de ela realizar. Sim, é muito importante quando você fala de tirar a autonomia, né? Realmente, é algo primordial para o idoso, manter essa autonomia dele, né? Mas também, né, eu acredito que a gente precisa ter um processo de acompanhamento familiar, né? E aí, quando a gente fala em um acompanhamento médico de um idoso, não só dele, mas do seu entorno, né? Porque também, né, esse acompanhamento não requer tirar ele do seu lugar, né? Nós precisamos, e aí eu acredito que é um processo de conscientização mesmo, que precisa mudar, né? Culturalmente falando, que até um certo ponto da minha vida, meus pais podem se adaptar a mim,
depois de um certo ponto, eu também preciso me adaptar a ele. Aí vem uma grande questão. Quem é que vai cuidar? Às vezes hoje, tipo, tá diminuindo. Por quê? Porque realmente você tá tendo, conforme o tempo vem passando, você tem tido uma menor taxa de fecundidade por casal. Você não tem mais... hoje não é mais tão frequente, por exemplo, casais terem naquela faixa etária de... faixa etária não, faixa de 5 a 10 filhos, como tinha realmente há alguns anos atrás. Mas ainda acontece. Então, tipo assim, muitas vezes você vê aquela pessoa e tem aquela herança de 10 filhos. Aí fica aquela disputa interna. Quem é que vai cuidar? Quem é que vai cuidar de mamãe? Quem é que vai cuidar? Aí realmente fica uma guerra, né? É um cabo de guerra. É um cabo de guerra. E quando não é o cabo de guerra, existe aquela situação que, quando eu a encontro, eu fico muito desconfortável. Que é tipo, Dona Maria passa 2 noites na casa de um, 2 noites na casa de outro, 2 noites na casa de outro. Tá entendendo? E fica pulando de casa em casa e nenhum lugar é a casa dela. Exatamente. E até quando e até que ponto isso é pensar nela, né? Isso é pensar na saúde dela, né? Não numa saúde física, mas numa saúde mental. Exatamente. Também, né? Porque dormir em um canto diferente é participar de uma cultura residencial diferente. Alimentação. Né? Alimentação diferente, horários diferentes. Da própria casa. Então, se a gente for nos colocarmos, né? Por exemplo, eu hoje, aos 37 anos, se eu tivesse que toda semana estar em vários lugares diferentes, como seria para mim? Né? Eu acredito que falta muito de nós, né, levantarmos essa reflexão quanto cuidadores. E aí, atrelado a esse ponto que eu coloquei, vem outro que é até mais importante. Numa situação como essa, que hoje é a que ainda existe, quem toma as decisões? Quem é que decide? Numa situação como essa, onde a pessoa idosa, ela está em várias casas e nenhuma é a dela. Eu vivi, por exemplo, situações, principalmente nessa época de pandemia, eu fiquei a pandemia inteira trabalhando na UTI Covid aqui do Hospital Regional, e eu passei por diversas situações, e uma das mais frequentes era exatamente essa, a autorização do internamento. Tipo assim, às vezes o paciente chegava na urgência, assim, na entrada, né, da ala para ser atendida, a gente atendia, via que tinha uma necessidade de internamento, mas o que eu via? Muitas vezes a pessoa ficava nessa ala de entrada, enquanto o resto dos filhos chegavam para eles discutirem para ver se deixava internar ou não. Porque nesse período de pandemia a gente enfrentou muito isso, não é o tema hoje, mas só citando, teve muito isso, desse achismo de que todo paciente que era internado, ele iria a óbito. Né? Então, realmente teve uma briga familiar muito grande toda a vida que tinha questões desse gênero, onde tinha vários filhos, várias pessoas para querer tomar a decisão certa ou para querer decidir o futuro daquele paciente. Então, entra essa questão. Quem é que decide? E se ele está consciente, por que ele não decide? Tudo bem. Se ele for consciente e autônomo, tudo bem. Mas e se ele não for? Sim, aí realmente é uma responsabilidade. É delicado. Exatamente. Aí é uma responsabilidade bem maior para a família. Enorme. Um dos pontos que eu mais colocava era: quem é que cuida? Quem cuida? Quem decide. Tá entendendo? Quem é o responsável legal? Não precisa ter essa guerra familiar. Quem é que vem cuidando? Quem é que vem... eu já entrando aqui não no idoso mais jovem, mas no idoso... Realmente, idosos muito idosos, que são acima de 80 anos, que são aqueles que precisam de cuidados na atenção básica de vida diária, né? Quem é que vem cuidando dele nesses últimos anos? Quem é que vem trocando? Quem é que vem dando banho? Quem é que vem limpando? Pronto. Essa pessoa aqui tem que decidir. Sim. Era o que eu sempre batia de frente, né? Mas existe ainda realmente essa guerra
entre os filhos, às vezes, na tomada de decisão da pessoa idosa. Mas realmente eu acho que realmente quem tem que decidir é quem é o responsável legal e quem realmente faz o cuidado daquela pessoa. Exatamente. Eu acho que isso é muito importante até mesmo para o próprio idoso enquanto consciente, né? Se ele se sente seguro nas mãos de alguém, né? Não que isso faça um sentimento diferente dos outros entes familiares, né? Mas todos nós desenvolvemos uma afinidade com alguém. Isso não precisa nem ser dentro da nossa casa, mas isso no meio social também. Então, se eu tenho uma afinidade maior com X e não com Y, e por questões de vida eu passo a morar com X, né? Com certeza, se a gente for levar isso pelo lado de bem-estar, de qualidade, né? Eu vou me sentir muito mais segura se X tomar as decisões. Porque quando eu estabeleço uma maior afinidade, é porque esse outro também tem um conhecimento maior sobre mim. Sobre mim enquanto pessoa, enquanto personalidade, enquanto escolhas. Sim. Né? E eu acho que a família em si, ela precisa abrir mão de algumas coisas para entender mais esse mundo do idoso. Porque eu não estou abrindo mão do meu pai porque eu deixei as decisões na sua mão. Né? Não é abrir mão do meu pai, mas talvez por você cuidar dele ou por você conviver com ele muito mais tempo, você tem muito mais ciência do que ele poderia querer. Sim, com certeza. Falando sobre isso, eu lembrei de uma situação também de consultório, onde a pessoa que mais tinha responsabilidade sobre o bem-estar, não estou falando nem ainda de saúde, não, sobre o bem-estar da pessoa idosa, era um vizinho e não o familiar. Sim. E existia um conflito de interesse muito grande, porque o filho realmente não tinha um cuidado adequado e o vizinho tinha um cuidado mais afinado, e a pessoa idosa só confiava nesse vizinho para todas as consultas, para todos os procedimentos, internamentos e etc. Então a gente encontra isso, essa questão de afinidade, ela é muito importante. Você se sentir seguro com determinada pessoa é o que realmente vai permitir uma boa relação de cuidado. Porque o próprio cuidado, ele está implícito também no envelhecimento. A gente sabe que a gente pode envelhecer de uma forma ativa, mas invariavelmente vai chegar um momento da vida que a gente vai precisar de ajuda. E reconhecer isso faz parte do processo em si e faz parte também para um bom envelhecimento psicológico. Né? Até porque a gente sabe que tem muitas pessoas que eles não aceitam o processo de envelhecimento natural. Né? A gente já encontrou várias vezes pacientes em consultório que o problema, o sofrimento psíquico estava atrelado diretamente ao processo de envelhecimento natural. Não necessariamente a alguma patologia específica, mas o processo natural de envelhecimento. Tá entendendo? Então, assim, a própria ideia do podcast, que o nome é Pode Envelhecer, é realmente a gente tentar entender que o envelhecimento é um processo natural, tem suas fases, e algumas fases elas vão precisar de paciência. Paciência, afinidade com as pessoas mais próximas de você, porque essa etapa do cuidado, de se deixar ser cuidado, ela vai chegar, se Deus permitir a gente chegar a essa idade, mas ela vai chegar, porque as limitações, elas vão aparecer com a idade, e a gente tem que entender que isso é um processo natural. Sim, eu acredito que isso ainda é uma deficiência em nós, enquanto seres humanos, entender a fase que a gente vive. Porque muitas vezes, quando a gente é criança, a gente é louco para chegar na adolescência para ter independência. Quando nós somos adolescentes, nós temos uma ânsia enorme para chegar na fase adulta para ter liberdade, né? Muitas vezes os adultos, eles anseiam chegar nessa velhice para ter descanso.
né? Então, até que ponto nós, enquanto seres humanos, né, nós entendemos e vivemos a nossa fase de vida? Essa questão da velhice, a gente fala que espera ter descanso na velhice, mas nem sempre isso é verdade, viu? Porque, tipo assim, é aquela história, o ato de quando você fala descanso, a gente imagina o quê? Passar um dia em casa, tranquilo, ler alguma coisa, assistir um pouco de TV. Isso, num final de semana, é muito bom. Sim. Mas isso de forma contínua... É cansativo. Então, assim, eis a grande questão, né? Tipo assim, a gente tá envelhecendo, mas a gente tá preparado para essa fase que vai vir? A gente tá preparado realmente para envelhecer, para chegar nessa etapa da vida onde acordar naquela hora específica, tomar um café às pressas, ir para o trabalho e voltar no fim do dia, essa fase passar, a gente tá preparado para isso? E, tipo, negar esse estágio da vida, muitas vezes é o que gera esse desconforto, esse sofrimento psíquico, essa não aceitação do envelhecimento, tá entendendo? Então, tipo assim, a gente hoje, devido a esse fenômeno populacional, esse envelhecimento populacional, essa baixa qualidade de vida dos nossos idosos, ela ainda está atrelada a isso. Como a gente não sabe envelhecer. A gente não está pronto. Uma vez eu li um texto, uma vez muito bacana, que diz assim: aposentei, e agora? Que foi aquela pessoa que passou a vida inteira dedicada ao trabalho, dedicadíssima ao trabalho, só sabia trabalhar. E quando chegou aquela fase que ela não podia mais trabalhar, ela não sabia o que fazer. Tá entendendo? Então, como é que hoje a gente pode se preparar para essa fase? O que a gente tem que fazer, por exemplo, para se preparar para uma fase onde a gente não vai ter essas responsabilidades do dia a dia? Sim. E aí eu abro uma aspa na sua fala. Quem disse que não está em um emprego legal? Quem disse que não está em um ambiente fora da sua residência? Não é trabalho, né? O que a gente entende por trabalho? Acho que é uma diferença muito grande que nós precisamos entender, até para que nesses processos de envelhecimento sejam trabalhados, né? É o que é o trabalho e o que é o emprego, né? Eu posso me aposentar no meu emprego, mas por que eu não posso ter um trabalho? Quem disse que estar na minha casa, cuidando da minha casa, ajudando um filho, ajudando um vizinho, ajudando em uma sociedade filantrópica, não é um trabalho, né? E o mundo, o idoso, ele tem uma vastidão muito maior de trabalho, porque ele não precisa estar totalmente preso a um vínculo empregatício. Não tem que botar ponto eletrônico. Exatamente. Né? Ele, teoricamente, ele já pode ter uma relativa estabilidade, no qual permite ele escolher aonde ele quer estar, aonde e para quem ele quer trabalhar. Sim, mas é um grande desafio, na verdade, porque, tipo, hoje o que mais a gente encontra são pessoas ansiosas pela aposentadoria, né, como se realmente o trabalho, o ofício que ele exerce fosse algo de tal sofrimento que ele precisasse parar de fazer aquilo quanto antes. Mas não pensa no que ele irá fazer quando realmente tiver de parar de fazer. Então, hoje o que mais eu encontro são pessoas que ou se aposentaram de forma natural ou conseguiram a aposentadoria um pouco antes, né, seja por algum benefício, por algum auxílio, que realmente começaram a desenvolver problemas psíquicos significativos relacionados à própria aposentadoria, ao próprio ócio. Tá entendendo? Sim, porque ele tem tendência hoje, vamos dizer assim, o nosso idoso, ele tem tendência a não tornar esse ócio produtivo, né? E entender que ali chegou o fim, ele parou. Né? E é algo, Hipólito, que a gente vai ter que mudar desde as gerações que estão chegando agora para a gente colher esse fruto mais tarde. Porque amanhã ou depois, talvez nem eu nem você
quando a gente tiver com 60 anos, talvez a gente ainda não entenda isso tão naturalmente quanto deveria. Né? Por quê? Porque nós não fomos criados, educados para isso. Nós aprendemos depois de um certo tempo. É verdade. E eu vejo isso com muita frequência. Tipo, realmente essa cultura do que fazer depois da aposentadoria, ela é muito fraca. Ela não existe. Eu encontro muitos pacientes que até para trabalhar alguns transtornos mentais, como processos depressivos, as estratégias não farmacológicas, elas são muito restritas, elas são muito limitadas. Não é aliás, é com muita frequência que eu encontro, por exemplo, aquele paciente que eu tento estimular algumas atividades e aquela pessoa parece que não gostar de nada, né? Tipo assim, ele assiste TV? Não, ele não gosta. E de música? Não, também não gosta. Ele lê? Ele sabe, mas não gosta. Então, tipo assim, a gente vai entrando nesse processo de pacientes que realmente poderiam estar com outra saúde mental se eles tivessem se preparado para esse processo de envelhecimento, para essa terceira fase da vida significativa, que é esse processo em si, né? Mas que realmente não se prepararam, não adquiriram nenhum hobby durante sua vida normal, realmente dedicaram a vida única e exclusivamente ao trabalho, e é realmente essa ideia que a gente está tentando trazer hoje, de como a gente precisa se preparar para esse estágio, para essa fase que a gente vai enfrentar. Exatamente. Eu acho que a ciência em si, ela evoluiu muito nisso, em recursos alternativos, né? Não só a qualidade medicamentosa, que aí a gente evoluiu imensamente, mas os recursos terapêuticos também, né? Em várias alternativas terapêuticas, desde os processos de terapias psicológicas, terapias alternativas, arteterapia, ludoterapia, né? A psicopedagogia também, que às vezes a gente pensa, a psicopedagogia é para criança. É só para quem tem dificuldade de aprendizagem. Mas a psicopedagogia, ela também tem um processo de reabilitação aí, né? Muito importante. Então, é um campo que nas últimas décadas ele cresceu muito e ele trouxe muito para a nossa geração. Inclusive reabilitação neurocognitiva, não é isso? Sim. Exatamente. Às vezes, alguns idosos, a gente trabalha esse processo de reabilitação, e trabalhar esse processo de reabilitação não é algo cansativo. Muitas vezes é lúdico. Mas eles não compram a ideia porque eles não são mais crianças. Né? E entende o lúdico, o jogo, a brincadeira como algo de criança. Sim, infelizmente é isso. A gente tem que tentar mudar essa cultura, não é? Mas tirar a pessoa idosa dessa inércia ainda é muito trabalhoso. A gente fica discutindo que o próprio processo de envelhecer em si, ela tem esses aspectos psicológicos na pessoa que ela começa a ter menos interesses em atividades novas, menos interesses a estímulos novos. É como se, com o tempo, ela achasse que já viu de tudo, o interesse começa a reduzir, e a gente começa a comentar que os dias passam mais rápido, né? E realmente fica algo monótono para aquela pessoa, e realmente esse desinteresse vai impregnando na saúde psicológica dela, e muitas vezes é o que acaba desencadeando processos depressivos, que é muito comum na pessoa idosa. Eu reforço essa situação, que muitas vezes a depressão na pessoa idosa, ela não é reconhecida já por conta dos familiares achar que com a idade é natural ficar quietinho num canto, ficar só no canto dele, sem falar com ninguém, acha que isso é um processo natural do envelhecimento, acha que é da idade, a famosa frasezinha, é da idade, isso é horrível, né? Mas é isso, o processo de envelhecer em si, ele tem esses impactos na nossa saúde mental, onde leva a pessoa a ter menos estímulo, menos interesse a novos estímulos, e fica muito difícil trabalhar com esses pacientes. Há algumas questões
a nível nessas terapias cognitivas, né? A própria terapia cognitivo comportamental, tirar o paciente do domicílio e levar para lá, eles são muito mais restritivos, eles não estão abertos a novas experiências já por acharem que já viveram, que tinha de viver. É uma zona de conforto que eles entram, né? Essa zona de conforto, quando a gente fala em conforto, a gente geralmente associa a algo bom, né? Mas muitas vezes esse conforto, ele se torna muito negativo, né? Quando você se coloca nessa zona de conforto, que você tá ali, e não se percebe que pode mais, né? É um conforto negativo, né? É um conforto que faz com que você não se envolva, com que você não se mexa, com que você não se provoque, né? E esse conforto, ele não é sinônimo de envelhecer, né? Ele é uma condição que nós nos colocamos, né? Então, a família em si, em alguns casos, eles reforçam isso por deixar muito e por não incentivar e deixando por acreditar que isso é melhor para os idosos, né? Mas ao mesmo tempo, isso faz com que ele internamente, né, psicologicamente, vá se desmotivando, né? E entra exatamente nessa fala que você traz. Não, mas eu já vivi de tudo, né? Não, mas isso aí eu já sei, eu não preciso mais fazer, né? Ah, isso aí, mas é coisa de criança, não vai me ajudar, né? Então, são falas construídas que às vezes se tornam muito enrijecidas, né? E não se torna saudável. Porque, na verdade, também não existe, existem mais fatores que estão associados a essas limitações, né? Por exemplo, pessoas acima de 65, 70 anos, comumente tem mais de um problema de saúde. Sim. E alguns problemas de saúde são muito limitantes no quesito sair de casa. Eu vou dizer uma aqui que é muito frequente: incontinência urinária. Então, tipo, não é exagero dizer que alguns pacientes podem desenvolver, por exemplo, transtornos depressivos devido à incontinência urinária. Porque a pessoa ela começa a se sentir constrangida a sair daquele leito domiciliar. Então, ela começa a não querer sair de casa. Isso leva ao próprio isolamento, né? Ela começa a se isolar mais. E isso, inclusive, no próprio leito familiar daquele domicílio. E o isolamento, consequentemente, levado a todos esses aspectos psicológicos do envelhecimento, ele vai levar a uma disfunção mental que pode desencadear distúrbios depressivos nesse paciente. Tá entendendo? Então, tipo, vários transtornos, várias doenças, né, várias situações clínicas ajudam, contribuem para o isolamento da pessoa idosa no seu domicílio. E tirá-lo do domicílio exige um esforço muito grande. Seja uma incontinência urinária, seja uma gonartrose, uma artrose de joelho significativa, que ele ou ela sinta muita dor para sair de casa, ou seja também o próprio enrijecimento da personalidade que não aceita essas terapias. Sim, eu acredito que o home office ele contribuiu muito, né, justamente com essa fala que você traz. Porque hoje, em alguns lugares, a gente já consegue essa abertura de não ter que levar, mas trazer esses processos terapêuticos, alternativos, o próprio médico à residência. Sim, e lembrando que essa estratégia, ela não pode ser considerada única, que o home office seja o pontapé inicial, né, para realmente tirar a pessoa idosa daquela inércia, né, seja nas primeiras sessões que ele faça a domicílio, mas que posteriormente ele saia do domicílio para realmente buscar essas atividades, né? Então, tipo assim, a gente fala hoje realmente nesse preparo para esse processo de envelhecimento. Então, a ideia realmente do episódio de hoje é a gente ter noção desse processo em si e de como se preparar. Então, é isso, uma grande questão da gente se preparar para envelhecer como um todo, não é?
Sim. E não é deixar para se preparar lá nos 40, 50 anos. É se preparar desde sempre. E, consequentemente, quando a gente fala em envelhecer, vem o grande tabu, que é o que a gente vai falar pro final, que é realmente a aceitação da finitude da vida, que normalmente geram muitos sofrimento psíquico nas pessoas idosas, né? A pessoa que está ali já naquele domicílio, naquele conforto familiar, já nesse contexto da pessoa que não sai, da pessoa que já está num sentido de isolamento social, ela ainda tem que conviver diariamente com essa ideia. Porque hoje, enquanto a gente é jovem, a gente não pensa tanto nisso. Mas a gente não pensa tanto nisso também pelo próprio dia a dia que a gente enfrenta. Sim. Mas em um dia, por exemplo, que você suas obrigações se reduzem, você começa a pensar nas coisas realmente que importam e as coisas realmente que podem acontecer ou que vão acontecer. E a finitude da vida, ela tá realmente aí no topo da lista como é que eu falo? Do que a pessoa idosa realmente vai estar se preocupando no dia a dia. Sim. Eu costumo muito a dizer que a única certeza que a gente tem depois que nasce é que a gente vai chegar ao fim. Seja cedo, seja tarde, né? Mas a humanidade, ela ainda está despreparada para perder ou para ressignificar esse fim, né? Por que a gente tem que entender que um fim sempre é triste, né? Lógico que perder a quem eu amo nunca vai ser confortável, né? Mas entender que essa finitude, ela pode ser leve, ela pode ser saudável, né? Porque a gente não precisa morrer simplesmente por uma patologia que acabou totalmente com o meu corpo, mas por uma ordem natural. Inclusive, existe na psiquiatria o termo chamado luto antecipatório, né? Onde o paciente ele começa a ter um sofrimento psíquico muito significativo diante de uma patologia, por exemplo, terminal, né? E isso acontece com muita frequência e a gente tenta abordar a saúde mental desse paciente, não é isso? Sim. O acompanhamento psicológico ele é muito importante. Uma das coisas que... Eu tenho uma mãe idosa, uma das coisas que eu mais escuto na minha casa é: não fala em morrer, não. Às vezes eu tô e a gente quer trazer isso porque sabe que vai acontecer. Talvez pelo amor e por não estar preparado, né? Porque a humanidade, ela não é preparada para perder. A gente ainda tem alguns bloqueios, né? Mas não, por que não falar de morte não é natural? Que é, na verdade, a grande ideia dos cuidados paliativos, da gente tentar aliviar o sofrimento desse processo de fim de vida, né? E os cuidados paliativos, eles precisam evoluir muito culturalmente na nossa região. Infelizmente, eles ainda não são bem estabelecidos onde a gente trabalha hoje. Sim. A gente ainda tem muitas situações clínicas em que alguns pacientes, eles estão ali em situações assim irreversíveis, mas alguns familiares querem, a fim de tudo, que continuem intervenções dolorosas e que vão ali tentar prolongar apenas um sofrimento. Tá entendendo? Eu vejo muito isso algumas vezes como uma forma como é que eu falo? Eu vejo que não é a vontade do paciente, tá entendendo? Então, tipo, a própria geriatria, ela traz as diretrizes antecipadas de vontade, que é exatamente discutir situações como essa com a pessoa idosa, enquanto realmente ela consegue discutir. Porque, tipo, quem é que não quer decidir sobre esse tipo de procedimento no seu fim de vida? Todo mundo quer Sim. ter sua opinião, todo mundo se sente confortável de dizer, quando chegar a minha hora, eu quero que faça isso, eu quero que faça aquilo, eu não quero que faça isso. Sim. Tá entendendo? E isso tem que ser abordado com as pessoas em algumas situações clínicas, tá entendendo? E nem sempre isso é abordado. Fica a cargo da família realmente para estar aí postergando situações que vão gerar apenas sofrimento para a pessoa idosa. Sim, e são assuntos que não são abordados, eu ainda digo que é por um despreparo.
despreparo do idoso, despreparo da família, despreparo do Da equipe cuidador, da equipe médica. Até porque, eu não vou falar isso com o meu paciente, porque ele vai se assustar, porque ele vai piorar, porque ele vai entender que ele já está nos últimos dias de vida, né? E, na verdade, abordar assuntos como esses é tornar também autônomo esse momento de vida. Sim, entra aí, inclusive, situações onde é negado ao paciente o seu diagnóstico, que a gente encontra frequentemente, não vou dizer todos os dias, mas frequentemente, onde os familiares dizem, não diz a ele que ele tem esse problema, sendo que é a pessoa que mais tem direito de saber o que ele tem. Existem pacientes que ficam tão confusos por não saberem o que tem, enquanto a família esconde dele por achar que está preservando alguma coisa. Mas, na verdade, está piorando. O paciente está ali, ele não sabe por que ele está sentindo aquela dor, ele não sabe por que ele está enfrentando aquele sofrimento, e no fundo ele sabe que está sendo enganado. E às vezes, quando ele sabe, essa dor até se torna mais leve. É uma maneira dele, ele próprio, ter a autonomia de poder decidir o que ele quer fazer e da forma que ele quer fazer. Dele mesmo, da vida Sim. dele mesmo. Exatamente. Né? E aí é um trabalho, Paulo, que a gente tem que fazer como um todo. Né? Com o idoso, sim, é muito importante, mas com todo o seu entorno. Né? Até porque você citou o exemplo de o idoso se sentir muito seguro com o vizinho, né? Na sua fala anterior. E hoje eu costumo dizer que a gente tem a família de sangue, que a gente nasce, né? Sim. Que a gente é gerido, mas a gente tem a família que a gente conquista, que a gente escolhe ao longo da vida, né? Então, por que essa família de sangue não aceita essa família conquistada? Se a gente entende que vai dar uma segurança maior, uma qualidade maior de vida, de direito de escolha, até mesmo para esse que se coloca no lugar do paciente, né? Então, a gente precisa, nós ainda, como seres humanos, como pessoas amantes, né, desses nossos idosos, desses nossos próximos, a entender que eles têm uma autonomia, sim, que eles escolhem, sim, né? E não é por dar importância a A ou a B, não é por amar mais A ou a B, mas são conquistas que eles fizeram ao longo da vida. Sim, com certeza. Eu acredito que para ter um bom envelhecimento, basta, acho que a frase mais importante é basta ser grato. Você sempre ser grato por tudo que conquistou, você ser grato pelo que tem e pelo que ainda pode conquistar. Né? Envelhecer não é para ser algo doloroso. Envelhecer, na verdade, é algo para ser admirado. Né? A pessoa idosa, ela inclusive, ela é mais sábia do que qualquer um de nós. Ela enfrentou todo tipo de situação já na vida e ela tem muito a nos passar, certo? Então, a casa que tem seu idoso, ela deveria ouvi-lo mais. Né? E a gente tem que tentar mudar essa cultura e é isso que a gente está tentando fazer aqui. Então a ideia realmente do podcast é esse, da gente tentar entender que o envelhecimento ele é um processo natural. Hoje a gente tentou falar de tudo no quesito envelhecer em si. Realmente tentamos não adentrar em nenhuma patologia específica, mas a gente sabe que realmente ainda é muito difícil o envelhecimento pelos cuidados de vida, não entrando ainda nem em genética, mas realmente a gente ainda precisa pensar muito na nossa velhice como um processo natural, mas que devemos ter nossa responsabilidade individual e coletiva no quesito de envelhecer de forma também saudável. Saber que devemos parar aqueles hábitos de vida que fazem mal à saúde, que eles vão causar complicações nesse processo de envelhecimento, que é um processo difícil, e que realmente a gente tem ainda que mudar muito a concepção cultural, né, da pessoa idosa em si no mundo de hoje. E Ana, gostaria
terminar com alguma frase, com alguma observação. Eu gostaria de agradecer, né, por esse espaço. Eu acho que discutir assuntos como esses, não só em ressaltar questões científicas, né, mas trazer debates que envolvam o nosso dia a dia, né, o que nos envolve, né, no cotidiano, ele enriquece muito, não só ao idoso, mas a tudo que envolve esse idoso. Né? Então, muito obrigada, né? Me coloco à disposição para qualquer discussões futuras. Com certeza, discussões futuras a gente vai ter que ter um episódio especial só sobre depressão na pessoa idosa, que realmente é como a gente falou, citou várias vezes no episódio de hoje, é uma situação muito frequente e muitas vezes difícil de ser identificada. Mas é isso, a ideia é realmente a gente esclarecer. É um bate-papo, a gente está conversando sobre situações cotidianas e sobre realmente esse processo, a gente tentar mudar um pouquinho essa cultura de achar que o envelhecer é para ser um processo solitário, é para ser um processo doloroso, é para ser um processo de se sentir pena. Né? Então a ideia é realmente a gente tentar mudar um pouquinho essa cultura. Esse é o Pode Envelhecer e obrigado a todos vocês.